Olá pessoal, eu sou o psicólogo Janderson Guilherme e hoje vamos iniciar um quadro aqui no canal chamado Análise de Personagens. E hoje eu vou iniciar analisando aqui, é claro, com o conhecimento da psicologia, o personagem Thomas Shelby da famosa série Peaky Blinders. E aqui eu vou trazer uma pegada mais de analisar comportamentos dos personagens que pode se caracterizar ali ou pode se adequar a algum tipo de transtorno, bem como habilidades que esse personagem possui, e tudo isso eu vou apresentar aqui para vocês. Fiquem no vídeo até o final e, se gostar, compartilhe o vídeo com outras pessoas. É claro, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, para que ele possa alcançar mais e mais pessoas. Sem mais delongas, roda a vinheta. Bom, para quem não sabe, Thomas Shelby é o protagonista de uma série inglesa chamada Peaky Blinders, que é composta ali por uma família de mafiosos ingleses após Primeira Guerra Mundial, e que o Thomas Shelby ali, ele pode ser considerado como o chefe da família. E é claro, um contexto em que, pós Primeira Guerra Mundial, onde houveram muitas mortes, soldados que vão para a guerra, que são impostas ordens de guerrear com outras pessoas, e com isso várias decisões difíceis. Então, Thomas Shelby vem desse contexto. É possível a gente ver, por exemplo, estudos que tratam sobre transtornos de estresse pós-traumático. E a maioria, por exemplo, principalmente de soldados, quando saem da guerra, eles apresentam comportamentos e sintomas inerentes a esse transtorno de estresse. E com Thomas Shelby talvez não seja diferente. E eu já dei uma palhinha aqui sobre um possível transtorno que o personagem possa ter, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Quando se trata de um contexto em que há guerras, que você precisa de fato lutar ou morrer. No caso do Thomas Shelby, ele não foi convocado para ir à guerra. Ele se voluntariou para ir à guerra. E é algo que envolve ali uma questão de você se sentir pertencente a uma determinada localidade, a um determinado país, e isso te faz ir para o fronte, ir para a guerra, defender seus ideais e seus princípios. E para quem não assistiu a série, há alguns relatos do personagem que fala que Thomas Shelby era uma pessoa antes de ir para a guerra e se tornou outra quando saiu da guerra. Antes da guerra, por exemplo, ele era mais sorridente, ele era mais solícito a outras pessoas. Após a guerra, ele dificilmente sorria para alguém. Então há uma mudança de comportamento bastante importante. E quando falamos em transtornos de estresse pós-traumático, estamos falando que Thomas lutou na Primeira Guerra Mundial de maneira voluntária, onde, é claro, viveu experiências intensas e traumáticas, como ficar em trincheiras, gases tóxicos, os assassinatos, amigos perdendo a vida, e tudo isso pode ser fatores ambientais para uma pessoa desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Um dos sintomas que Thomas apresenta são os flashbacks de pesadelo. Todas as noites, quando ele dorme, ele sonha escavando um túnel e soldados inimigos, podemos colocar assim, invadindo esse túnel e matando os amigos e tentando matar Thomas. Esse sonho se repete todas as noites, ou seja, ele vive um momento de guerra constantemente. Thomas também apresenta insônia, um alerta intenso, e essa questão de insônia, de alerta intenso, está muito relacionada com a questão de perigo. Uma outra análise que podemos fazer em relação a algum tipo de transtorno que Thomas possa apresentar seria, por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial. E aqui, é claro, é um personagem controverso, que quando você assiste, você acaba criando uma empatia pelo personagem, pelo histórico dele. Mas assim, Thomas apresenta comportamentos como falta de empatia, manipulação. É possível perceber que Thomas tem um afeto pelos seus familiares, pelos seus irmãos, pela sua tia, mas ele também manipula a sua família em prol dos seus objetivos. Então aí podemos colocar aí um meio termo, essa questão de falta de empatia. Mas de fato, é inegável que Thomas usa a família, como também outras pessoas, para alcançar os seus objetivos. Uma outra questão é o desprezo que Thomas tem pelas leis e pelas normas que regem ali a sociedade daquela época. Uma vez que ele atua ali um grupo familiar, que constitui ali um tipo de máfia, e ele é o líder desse grupo familiar. Além disso, Thomas
Em alguns momentos ele apresenta alguns comportamentos mais agressivos e também, em certa medida, alguns comportamentos impulsivos. Quando ele está lidando com as demandas da gangue, que ele é o líder, ele é agressivo com outras pessoas de fora. Em outros momentos ele apresenta uma certa impulsividade em relação a alguma ação que os irmãos tomam. Só que, apesar disso, Thomas apresenta uma lealdade à família. Thomas defende a família e ele demonstra afeto por esses familiares, o que pode o diferenciar de um psicopata, de um sociopata clássico. Além disso, Thomas também apresenta alguns sintomas que podemos considerar como inerentes ao transtorno depressivo maior, ou a depressão, como geralmente é conhecida. Por exemplo, ele apresenta sintomas como falta de prazer na vida, isolamento. Em alguns momentos ele também apresenta pensamentos suicidas. E esses comportamentos, esses pensamentos, eles são mais intensificados com a morte de uma personagem chamada Grace. É a única mulher que fez Thomas se sentir vivo novamente. E após a morte da Grace, Thomas entra em um profundo estado de desespero, de autoestima, de autodestruição. Toda essa carga emocional, esse desespero, está relacionado com o pensamento de Thomas de que ele pode ser o culpado pela morte de Grace. Porque a morte de Grace é advinda de uma situação em que a pessoa estava indo para Thomas e acaba acertando a Grace. E nisso, Thomas vai buscando meios de colocar a culpa em outras coisas. E nisso ele coloca a culpa em um objeto, em um colar que a Grace estava usando. Mas essa busca toda era para que Thomas entendesse que ele não é o culpado. Mas quando observado todo o contexto histórico ali da série, Thomas de fato, é o culpado pela morte da Grace, não de maneira direta, mas sim de maneira indireta. Então ele sabe disso, porém busca meios de evitar que ele se depare com toda essa questão de que ele é o culpado da coisa que matou a mulher que ele amava. Depois de todos esses acontecimentos de guerra, de morte, Thomas ele vai apresentar um quadro mais gravoso até mesmo de psicose, porque ele vai começar a ver a Grace, ele vai começar a ver outros espíritos, e esse sofrimento psíquico de Thomas vai se estendendo no decorrer de toda a série. Não só de transtorno de estresse, transtorno de personalidade, transtorno depressivo, Thomas vivia, mas também ele tinha traços importantes de inteligência e liderança. Mesmo com esses transtornos que eu citei, ele tinha uma inteligência acima da média, ele tinha uma habilidade de persuasão acima da média. Provavelmente, o diretor da série construiu todo o enredo, toda a história para se focar ou para centrar no personagem principal, no protagonista, que é o Thomas Shelby. Ele tinha uma capacidade de seduzir mulheres muito acima da média, ele tinha uma capacidade de elaborar planos muito acima da média, ele era estratégico, ele era calculista. O termo frio e calculista, ele foi mais disseminado a partir de Thomas, a partir desse personagem. E é exatamente isso que ele passa para o telespectador. Se o telespectador não analisa bem todo o contexto de Thomas, toda a série, todo o enredo, ele entende que Thomas é um exemplo de homem a ser seguido. E, na verdade, Thomas trazia consigo várias questões, várias vulnerabilidades emocionais, psíquicas, que acabavam ali sendo sobrepostas pela inteligência, pela liderança, pelos resultados assertivos, pelo sucesso que Thomas alcança. Ele alcança a riqueza, ele alcança respeito ao ponto de se candidatar a prefeito da cidade, a ganhar como prefeito, a falar na Câmara dos Comuns, na cidade de Birmingham, onde a série se passa. Nesse sentido, pessoal, Thomas Shelby é marcado por traumas, inteligência, um código de honra peculiar, e podemos considerar que Thomas oscilava entre a genialidade e a autodestruição, se tornando aí um anti-herói fascinante para o telespectador. Eu quis trazer essa análise do Thomas porque eu gosto da série, eu gosto do personagem, não só do Thomas, mas também dos irmãos dos Thomas, o John, o Arthur. São fatores importantes que eu quis trazer para vocês e dar exemplificações e utilizar o personagem Thomas como exemplo para falar sobre alguns transtornos de saúde mental, para falar sobre alguns traços de transtorno de personalidade, que são importantes para que possamos ter
conhecimento sobre a saúde mental, sobre a psicologia de uma forma geral. É claro que, como eu disse, né, nenhum vídeo que eu faço aqui, pessoal, é para te auxiliar com diagnóstico ou autodiagnóstico. Pelo contrário, eu trago aqui conteúdo, esse mais específico de entretenimento, com informação, é mais para te deixar informado sobre psicologia, sobre conceitos da psicologia. Se vocês gostarem desse modelo de conteúdo, eu trarei aqui mais análises de mais personagens. E nesse sentido, se você quiser que eu traga aqui algumas dimensões psicológicas sobre algum personagem que você gosta, deixa aí o nome do personagem nos comentários, que eu trarei aqui apresentando para vocês a minha análise com base na psicologia. Te peço, mais uma vez, deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com outras pessoas e fiquem bem. Até mais.